Bom dia, pessoal! Acabou a partida, finalmente. Encerrou-se a partida, acabou os 45 do segundo tempo. Eu peguei aqui algumas pessoas me pedindo, mas isso eu vou fazer porque eu quero também fazer. Não é só pedido, não. Peguei aqui, desde o primeiro turno, eu vinha observando algumas manifestações, mas tudo bem. Cada um se manifesta como quer. E é claro que nessa live aqui de hoje também não vai faltar aquele... Você lembra que o professor falou, o professor Oswaldo Bar? Não vai ser tanto como na outra, mas vai ter, porque é fundamental, né? A gente sempre, uma retrospectiva histórica, por mais breve que seja, ela é fundamental para refrescar a memória. Mas vamos lá. Veja bem, eu já tinha falado sobre isso, mas vou aqui só ressaltar. Qual é o grande segredo da esquerda? Eu falei isso várias vezes lá atrás. Não sei se você lembra, mas eu falei. Qual o grande segredo da esquerda? Não é a sua articulação internacional, não é o seu poder corruptor, não é a sua violência, não. O grande segredo da esquerda é a autocrítica. Eu falei isso várias vezes. E pedi que a direita fizesse isso também. Mas não. Tudo que era feito estava bom, estava ótimo, era estratégia e tal. Lembra? Pois é. A esquerda ela está sempre se revisando. Daí porque até na própria literatura revolucionária existem os tais revisionistas. Que são exatamente homens, mulheres ou grupos que se debruçaram sobre obras centrais, até mesmo sobre a obra de Marx e Engels, para rever o que é que eles estavam fazendo, eles podiam se aperfeiçoar para alcançar o objetivo da bandeira revolucionária. A direita ela tem essa dificuldade, ela tem essa dificuldade, para não dizer até impossibilidade. Muito bem. Mas uma outra coisa que assim, me incomodou bastante, eu pensei em me pronunciar antes, já logo depois do primeiro turno, eu digo, não, vamos deixar passar a coisa aí, né, para ver como é que fica isso aí. Não, tudo bem. Você tem o direito de se manifestar como você quiser. Mas lembra quando eu disse várias vezes aqui no meu canal, YouTube, Seminário Crítica e Crise, eu digo, parem de apontar o dedo para a ação dessa juventude aí que vocês estão chamando de Paulo Freire, que vocês estão enganados. Vocês também são geração Paulo Freire. Lembra que eu falei? Expliquei como é que isso acontecia, através, não só da educação da escola. Eu falei isso várias vezes. Muito bem. Agora eu vou provar outra vez que vocês mais velhos, 40, 50, 60 anos, são também geração Paulo Freire. Porque mesmo vocês não estavam lá sentados nos bancos escolares, mas foram ignorantizados e emburrecidos, o que é próprio da educação Paulo Freire e da geração Paulo Freire. Então essa ignorantização e esse emburrecimento iguala as pessoas independente de idade, classe social, nível de escolaridade, independente de qualquer outra variável. Que é a questão que estavam sapecando, estão sapecando muito aí, tá gostoso, né? Agora o gostoso agora é sapecar no nordestino. É aí que entra a sua burrice, a sua capacidade de raciocínio lógico e a sua ignorância, de falta de cultura, de leitura. Você não conhece o seu Brasil?
Você está falando o que dos nordestinos? Você não conhece o Brasil? Você não sabe nem analisar as estatísticas e as métricas. Assim, pesquisa de Google, sabe? Dá um Google ali, sai futucando os sitezinhos ali de reportagem, vê os resultados, para você poder aprofundar o seu conhecimento. Não, como eu digo, eu disse aqui na época passada, o brasileiro, na sua maioria, ele tem um raciocínio tosco. É tosco. Né? Um raciocínio empiricista. Ele só pensa, ele só consegue ir até o que há de mais evidente na frente dele. Né? Aí ele chega lá, abre lá e diz, ó, Lula só ganhou na região Nordeste. Aí ele faz, a culpa é do nordestino. Aí, o Brasil carregando o nordestino nas costas. Aí teve uma que eu gostei, achei muito interessante, que ela falou lá desde o primeiro turno. Uma senhora que ela disse assim: votem Lula, depois vem pro sul, sudeste procurar emprego. Ô, coitada. Já uma senhora, quer dizer, você vê que o emburrecimento, a ignorantização do povo brasileiro é geral. Não tem idade, não tem classe social. A burrice e a ignorância no Brasil é uma característica, é um fator, é um fenômeno extremamente democrático. Não discrimina nada. Né? Muito bem, muito bem. Bom, uma coisa é certa. Eu já disse que o magistério ele está embasado em 2 princípios fundamentais. A busca permanente pelo aprender e a verdade. O professor que não obedece a esses 2 princípios, eu já disse, ele não é professor. Ele está como professor por esta situação ou aquela. Muito bem. Muito bem. Né? Então ninguém pode dizer desta vez que Lula enganou ninguém. Porque da outra vez lá, 2002 para 2003, lembra? Tinha aquela versão do Lulinha, Paz e Amor. Então ele pregou aquela coisinha, que ele não era comunista, todo mundo acreditou e tal. O brasileiro não sabe nem por quê, que a partir de um determinado momento, os partidos comunistas, os principais partidos comunistas do mundo, passaram a adotar o nome de trabalhador, trabalhadores. Não sabe nem por quê. Aí acha que não tem ali comunista, não é comunista. Vamos lá. Então, como eu dizia, da outra vez ele fez aquela máscara e depois a gente viu o estrago. Mas dessa vez não. Dessa vez não tem Lulinha, Paz e Amor. É o Lulinha do ódio. Ele deixou isso claro. Ele disse que ia botar o judiciário no lugar dele, o Ministério Público no lugar dele, as Forças Armadas no lugar dela. Não foi? Disse que ia desarmar a população, que iria desencarcerar boa parte da população carcerária. Ele não mentiu. Você pode falar qualquer coisa dele. Dessa vez você não pode chamar mais ele de mentiroso. Inclusive, me parece, eu não sei, que ele está cumprindo uma promessa que ele fez, né? Logo no início ele disse, eu não vou mais enganar a população brasileira. E de fato, até esse momento, ele está cumprindo a palavra dele. Porque até esse momento, ele não está enganando a população brasileira. Ele disse o que é que ele ia fazer. Que da outra vez ele enganou. Com aquela versãozinha Lulinha, Paz e Amor. Mas dessa vez não, o cara veio destilando. Né? Dizendo que ia se vingar disso, se vingar daquilo. Então, meu amigo, bacana. Tá certo? Bacana. Né? Aí vamos lá. Aí eu comecei a pegar algumas matérias. Não vou aqui. Né? Algumas matérias em importantes sites de jornais. Né? Que eu também não vou aqui dizer o nome para não ficar fazendo propaganda do jornal, que não me dá nada. Né? Então vamos lá. Uma das matérias. O Sudeste dá maior votação a Lula. Que coisa, né? No Sudeste, Lula estava precisando de 19%. Mas obteve 30%. Apesar disso, no cômputo geral, ainda assim, Bolsonaro ganhou.
Então a pergunta é, será que foi o nordestino que elegeu Lula? Lula ganhou por causa do Nordeste? Essa pergunta, ela tem que ser, a resposta ela tem que ser mais sofisticada. Pode ser que sim, né? Mas ela tem que ser mais sofisticada, não pode ser assim. A primeira coisa que você vê na frente, esse empirismo tosco da maioria do brasileiro, né? No Sudeste, diz aqui, Lula recuperou 7,8 milhões de votos. Vamos fazer uma comparaçãozinha rápida? Vou repetir. No Sudeste, segundo matérias aqui, hein? Isso aqui não tem nenhuma informação minha aqui. A única informação minha aqui foi aquela inicial teórica. Essas daqui não tem nada a ver comigo aqui. Eu estou reproduzindo o que eu pesquisei em alguns sites. Não foi um só. Alguns sites. Até para checagem. Né? No Sudeste, como eu disse, Lula recuperou 7,8 milhões de votos. Você sabe o que são 7,8 milhões de votos? É quase a população da Bahia. Se Lula recuperou quase 7,8 milhões de votos só no Sudeste, significa que o Sudeste deu a Lula votos quase que equivalente à população inteira da Bahia. Então como é que você está dizendo que foi o Nordeste que elegeu Lula? Não entendi. O seu empirismo, a sua análise baseada no empirismo tosco. Outra, essa aqui é interessante. Outra. No Nordeste, o PT teve sua pior votação desde 2002. Ô, pessoal aí. O pessoal disse que acha que sabe muito. Que acusa a juventude de geração Paulo Freire. No Nordeste, o PT teve sua pior votação desde 2002. Ô, espertão. Ô, sabidão, cadê? Não sabia disso não? Outra, o melhor resultado do petista foi no Sudeste. A região Nordeste foi a única região onde Lula venceu no segundo turno, sim, no cômputo geral. Quando você olha lá, comparando genericamente uma região com a outra, Lula só ganhou no Nordeste. Mas e quando você vai, se você prestar atenção, né, nessas comparações que se faz, né? Aí eu vim aqui, né? Estou aqui com um gráfico aqui que eu printei de um site, né? Onde mostra o seguinte, que Lula teve um aumento de votos, né, em comparação a 2018 para 2022. Mas ainda assim, essa comparação ela tem uma fragilidade, porque em 2018 não era Lula que estava concorrendo, era Haddad. Então há que se pensar, pode haver um argumento de que esse aumento de 2018 para 2022 se deu porque mudou de representante, saiu de Haddad para Lula. Se fosse Lula, será que teria tido aumento? Enfim, há essa fragilidade aí quando a gente vai analisar esse gráfico, né, de barras que está aqui. Entretanto, nesse mesmo site existe o mesmo tipo de análise feita com o presidente Bolsonaro. E em comparação, né, com 2022, ou desculpe, com 2018, com 2022, Bolsonaro declinou. Então você tem um declínio de votos em Bolsonaro e um aumento de votos em Lula. Aí vamos observar aqui uma coisa interessante. O Sudeste. No Sudeste, Bolsonaro declina.
No Sudeste, Bolsonaro declina. Ele teve mais votos em 2018 do que agora. Então não foi bem assim como você está pensando aí, o senhor ou a senhora sulista. Né? No Nordeste, ao contrário, ele aumenta. Apesar de, no cômputo geral, parece que Lula tem mais votos no Nordeste. Mas quando você vai detalhar isso, né, como eu disse, você vai ver que no Nordeste, 2022, Bolsonaro teve mais votos do que em 2018. Bolsonaro ficou praticamente empatado no sul do país, na região sul do país, ficou praticamente empatado. Um leve aumento na região centro-oeste, na região centro-oeste, e um pequeno aumento, um pouco maior do que a região centro-oeste, um leve aumento na região, um pouco maior, na região norte. Né? Então, por incrível que pareça, o Nordeste e a região norte foi onde Bolsonaro teve aumentos significativos de votação. Nordeste e Norte. Muito bem, muito bem. No Sudeste, volto a dizer, declínio marcante. Né? E no Centro-Oeste, um pouquinho só melhor, um pouquinho melhor. Então, senhoras e senhores do Sul, sulistas, sei lá como vocês se identificam, tudo bem? Não foi o Nordeste que elegeu Bolsonaro, como vocês estão dizendo por aí. Né? São Paulo e Rio são os estados onde o PT mais cresceu. Matéria de jornal. São Paulo e Rio são os estados onde o PT mais cresceu. É o maior crescimento em São Paulo, o maior crescimento do país. Em São Paulo foi o dobro da média nacional. O PT teve o dobro de aumento de votos da média nacional em São Paulo. O Brasil todo viu ontem aquele espetáculo na Avenida Paulista, né? A votação no Nordeste é a menor do PT desde 2002. Então, senhoras e senhores, não fiquem com essa falácia de que foi o Nordeste que elegeu o Bolsonaro. Não é bem assim. Apesar de que, no empírico, no aparente, tudo leva a crer que sim. Ok? Volta aquele questionamento que eu fiz na live passada. Aonde estava esta multidão silenciosa? Lembra quando você, da tal direita conservadora, ficava fazendo gozação nas redes sociais, porque botava lá uma manifestação do PT, ia 20, 30 pessoas, e você dizia multidão, tal. O que fez com aquela manifestação lá ontem em São Paulo? Avenida Paulista, terra onde o Tarcísio foi eleito, e aquela multidão na Avenida Paulista. Aquilo ali também foi fake news, foi mortadela, foi gente contratada para estar ali. Como é que é isso? Entende? E outra coisa, quando aquela senhora disse lá no final do primeiro turno, que ela disse que o nordestino vota em Lula e sai daqui para trabalhar, que eu disse que ia provar que isso é ignorância. A falta de estudo da história do país. Quem não gosta de ler livros de história, vai ler Graciliano Ramos, vai ler Jorge Amado, para saber a saga do povo nordestino. Deixa eu te dizer uma coisa, senhor paulista, senhora paulista, senhor carioca, senhor brasiliense. Foi o nordestino que construiu seu estado, viu? Não esqueça não. Não esqueça não. Foi o nordestino que construiu Brasília, principalmente o cearense e o piauiense.
que lá eram chamados de candangos, ratos, um tipo de rato, um tipo de ratazana, com direito a chacinas. Sabe quantos nordestinos morreram na construção daquelas duas do Congresso? Porque não tinha como segurança de trabalho nenhuma corda amarrada no tórax. Você sabia que Brasília está construída em cima de uma poça de sangue do povo nordestino? Você sabe quantos nordestinos morreram construindo arranha-céus em São Paulo, Rio de Janeiro e outras grandes capitais? E você acha que foi o nordestino, foi para lá arranjar emprego porque votou na esquerda aqui? Nesse tempo não tinha nem esquerda campeão em política no Nordeste. Não, porque o nordestino foi largado à miséria durante todo o século XX. Não vou aqui me alongar em detalhes históricos, porque toda a visão dos governos federais na época, ainda com capital no Rio de Janeiro, estavam voltados para o Centro-Sul. Vocês não são mais desenvolvidos porque vocês são mais bonitinhos, porque vocês são descendentes de europeus, porque vocês são isso e aquilo, não. Bom, é claro que vocês têm um potencial incrível. Mas se vocês tivessem passado pela miséria que o nordestino passou, na seca, comer cacto, comer calango, vocês não seriam tão arrogantes em ficar castigando um povo que tem uma história de sofrimento. Que tem uma história de sofrimento. Aí o cara fala assim, o nordestino vota com a barriga. Sim, em boa medida sim. Vinha pra cá. Vinha conhecer o sertão. Né? Vinha conhecer o sertão. Traga o seu cantilzinho, seu protetor solar, e venha conhecer o sertão. Mas não venha conhecer o sertão em hotelzinho de luxo. Não. Mas dá uma andada aí pelas trilhas, braba. Não é fácil chegar e dizer que o nordestino é isso, que o nordestino é aquilo. De fato, tem muito erro. Não é simplesmente fruto de uma dívida histórica, não tem nada disso. Tem muito erro. Mas onde é que estão os piores níveis de escolaridade? Aí você cria um ciclo. Você cria um ciclo. Se eu sou ignorantizado e emburrecido a partir da escola, eu só posso ter o raciocínio máximo empírico. Eu vou votar em quem diz que vai me dar. Isso é um ciclo, é um ciclo. É um ciclo. Eu não vou dizer impossível de ser quebrado, porque eu estaria espalhando um pessimismo, mas muito difícil. Tá bom? Então não foi o nordestino que elegeu Lula, foi o Brasil. Os nordestinos têm parcela nisso, o pessoal do norte tem parcela disso, os sulistas têm parcela disso, São Paulo, Rio, Brasília, todo mundo participou. E volto a dizer, ele não mentiu. Desta vez ele não mentiu. Ele disse, se eu voltar não vou enganar o povo brasileiro. E até agora ele está mantendo a palavra dele, porque durante todas as vezes que foram divulgados vídeos dele fazendo campanha, ele disse o que ia fazer. Então não chore. Tá certo? Não chore. Tá bom? Agora mais do que nunca, que Deus proteja você e sua família grandemente. Viva Cristo Rei.